Boa noite, vamos dar início a esse grandioso, maravilhoso trabalho que nosso Deus deu a oportunidade de hoje estar ministrando esse trabalho. E quero agradecer a cada um que está participando dessa live, desse vídeo que está indo para o Instagram ou para o YouTube. E desde já quero pedir que você que está assistindo deixe seu comentário, o seu like, né, também. E divulgue com seus amigos, seus vizinhos, esse maravilhoso trabalho, porque nós somos a igreja, a noiva de Cristo, né? Preparados para qualquer momento subirmos para a glória e lá participar de uma grande festa maior do que essa. E desde já quero dar início com a leitura da palavra de Deus e a oração. Vou só dizer a leitura que eu vou fazer, que é em João 14, eu vou ler o 1 e o 2. E vou esperar que os irmãos abram sua Bíblia. E desde já quero pedir oração também, que os irmãos fiquem em espírito de oração por esse trabalho e que tudo venha a correr com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estás no céu, santificado é o teu santo nome. Como eu sei que o Senhor está ouvindo a minha voz, Senhor, eu te peço, Senhor, com todo o coração, Senhor, que tudo que seja feito aqui seja feito pela tua santa vontade, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Venham a ti, Senhor, com louvores e adoração de sinceridade, Senhor. Eu te peço, Senhor, que cada um que venha ouvir essa palavra hoje venha se encher da tua graça, do teu poder e principalmente, Senhor, venha se reconciliar contigo, Senhor, mais e mais, porque sabemos que não há outro lugar melhor do que a tua presença. Assim te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo que se há de ser feito aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. João 14, vou ler do 1 e o 2. Isso aqui foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou para nós, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Deus, Ele desceu em forma de homem, né, e nos deu essa garantia que se nós confiarmos e esperarmos nele, seguirmos os seus mandamentos, ele tem um lugar preparado no céu para cada um de nós. Assim, quero convidar aqui a irmã Glorinha, que faz parte do Ministério Louvor da Juventude, para cantar juntamente comigo 2 louvores para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com o hino Agradecer a Deus. Agradecer a Deus.
fez e faz até hoje nas nossas vidas, eu gosto de dizer que é uma dádiva, né? E também vamos louvar a Deus com um hino que desde criancinha eu aprendi nas Joias Preciosas, e é o hino 496, Rio da Vida. E para chamar o pregador dessa noite, eu quero agradecer desde já a oportunidade que Deus me deu e a diretoria da juventude, e dizer que, como sempre eu fui ensinado, né, a ser um bom evangelista, trazer boas novas, e sou muito grato de ser um crente em Jesus Cristo. Imenso prazer eu tenho de fazer essa obra do Senhor, porque imaginar quantas pessoas hoje poderiam estar no meu lugar e não estão, e não sabem para onde estão indo, ao mesmo tempo me dá uma tristeza e também uma alegria, porque saber por tão grande amor que Deus tem entregue na minha vida, né? E quero convidar agora o pregador dessa noite, o irmão Josué Neto, líder da diretoria da juventude. Boa noite, amada igreja. Graças a Deus, mais um dia estamos aqui na casa de Deus para realizar o trabalho do Senhor, que hoje é organizado pela juventude da Primeira Igreja Batista, né? Também chega o irmão Everson, que está à frente desse trabalho, junto com todos os irmãos da diretoria que têm nos ajudado, o Carlos Sérgio, todos os irmãos que estão juntos aqui com a gente. E a gente resolveu fazer essa meditação. Se Deus quiser, o mais breve possível, os trabalhos vão voltar, se for da vontade de Deus. E nós iremos retomar as atividades da maneira normalmente, como a gente fazia antes, né? E tudo vai voltar para o seu devido lugar. A gente sabe que tudo está no controle de Deus, e se
Ele está no controle de Deus, nós não temos do que reclamar, temos só que enxergar Jesus em tudo, que tudo está no controle do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não perdeu o controle das coisas, pelo contrário, Ele está fazendo, deixando acontecer do jeito que Ele quisesse que fosse. Então, temos que se alegrar pelo momento, dar graças a Deus e continuar em frente, porque estamos debaixo do controle de Deus. Que é mais uma meditação, uma coisa rápida. Toda a igreja, todos os irmãos da juventude, não estiver assistindo, que vão assistir mais tarde. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, no versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Números, capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Seu microfone fica melhor. Fica melhor. Pode botar aí do lado aí. Pode botar aqui embaixo. Fica melhor só. É porque dá muito eco. Continuar aqui seu microfone aqui, irmãos. O Maico disse que é melhor seu microfone. Peguei do Fabrício aqui, a gente tinha conversado. Que eu leio do livro de Números, capítulo 11, versículo 1. Eu li o versículo 1 falando que o povo estava se queixando da sua sorte. O povo estava reclamando. Aquele povo é o mesmo povo de hoje, as mesmas pessoas. São pessoas que experimentaram, ouviram muitos sinais de Deus, viram muitas maravilhas, e por isso Deus, ele acendeu a ira de Deus contra aquele povo, por causa da maldizência. Porque Deus, ele nunca abandonou o seu povo em nenhum tipo de situação. Deus, ele nunca deixou o povo à mercê da própria sorte. Deus sempre deu o escape para o povo. E isso não foi de agrado aos ouvidos de Deus. E saber que o povo estava duvidando do poder dele, como se Deus nunca tivesse feito nada para livrar aquele povo. Trazendo para os dias atuais, para a nossa vida, é como se Deus nunca tivesse ouvido uma oração de nenhum de nós. É como se eu tivesse pedido muito uma coisa a Deus, uma coisa justa, uma coisa santa, e Deus nunca tenha me concedido. Às vezes as pessoas esquecem de olhar para trás, de ver quantas dificuldades enfrentaram, quantas vezes Deus estendeu a mão para que ela estivesse na situação que ela estava. E por algum motivo, alguém pode esquecer, eu mesmo posso esquecer de tudo que Deus fez por mim e se queixar de alguma coisa, de olhar as circunstâncias da vida, de procurar enxergar dificuldade e esquecer de olhar para Cristo. Grande dificuldade, eu acredito que esse povo do deserto, eles passaram muitas dificuldades, foram muitas provações. Não é muito fácil, principalmente para Moisés, que era o homem que estava à frente diante do povo, aquela tarefa. Mas Deus, ele estava com aquele povo. Deus sempre esteve com aquele povo. Mas às vezes a murmuração e a reclamação, ela acende a ira no coração de Deus. E algumas pessoas, elas acabam pagando o preço por isso. Porque só enxergam as coisas ruins, só enxergam as dificuldades, só enxergam isso, aquilo, outro, e esquecem de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Hoje, os dias atuais, é uma grande oportunidade para enxergar a fé. Porque se a gente olhar ao nosso redor, não estamos vendo nada aparentemente de bom. Mas se a gente olhar com o olhar da fé e entender que Deus está no controle das coisas, a gente pode dizer, eu estou alegre porque está no controle de Deus. Porque não estamos vendo, não estamos pegando, mas estamos acreditando. E em vez de acender a ira no coração de Deus,
a gente agrada o coração de Deus, porque a Bíblia diz que quem tem fé agrada a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. E é dessa forma que muitas vezes as pessoas entristecem o coração de Deus e acendem até a ira do Pai, porque até parece que não tem dono, parece que é um desmudado, parece que Deus nunca fez nada por aquela pessoa, que agora ela já pode reclamar de Deus. E Deus, ele não só dá ordem, como ele ajuda também. Ele deu várias ordens àquele povo, deu vários estatutos, deu os 10 mandamentos a ele, mas ele ajudou. E tem ajudado até o dia de hoje, ajudou até o Novo Testamento, ajudou as pessoas quando resumiu os 10 mandamentos em 2, ajudou entregando o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ninguém tinha condição de ir ao céu perante ele. E Jesus, ele assumiu o sacrifício das pessoas para ele. E se a gente for olhar para as dificuldades da vida e for reclamar, é como se nós fossem pessoas sem dono, pessoas sem pai, pessoas sem fé, pessoas sem ninguém. E não é isso que o crente é. O crente é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo com certeza é uma coisa muito importante para ele. E que homem justo iria sacrificar a sua noiva com quem ele vai casar? Deus, ele não é injusto, Deus, ele não é mentiroso, Deus é santo, Deus é irrepreensível. Todas as coisas que Deus fez foi calculada. Deus não faz as coisas em cima da hora assim, de um jeito improvisado. Tudo que Deus faz é no controle dele. Por mais difícil que a situação esteja, ela pode ficar pior a partir do momento que a gente esquece de Deus. De Deus que nos resgatou do mundo, nos resgatou do inferno e nos deu a vida eterna garantida, a qual ninguém pode roubar de nós, nem mesmo nós mesmos. Depois que Cristo disse está consumado, foi consumado. A palavra de Cristo, ela vale muito para nós. Só que por alguns momentos a gente pode fazer essa palavra diminuir em nossas vidas quando nós reclamamos. Porque quando nós estamos reclamando da situação, não estamos reclamando dela, estamos reclamando de Deus. Parece que Deus, ele não está vendo. Será que ele não está enxergando o que está acontecendo? Será que é só eu que estou vendo a situação? E ele lá de cima, se a Bíblia diz que ele se inclina para olhar para as pessoas e enxerga a terra como um pingo d'água numa bacia. É assim que Deus vê. Se Deus, ele sabe até o número de fios de cabelo, que eu acho impressionante, assim, uma das coisas que eu vejo que são milhões de fios, tantas coisas, e Deus sabe a quantidade exata do fio de cabelo de cada pessoa. Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que eu preciso reclamar para Deus olhar para mim? A maneira errada de chamar a atenção de Deus, a reclamação. Quando faz uma reclamação, ao invés de Deus, opa, o fulano está reclamando, eu vou olhar para ele, eu vou resolver a situação dele. Aí é que começa o problema a ficar pior, porque aí pode acender a ira do coração de Deus. E aí a pessoa pode estar sendo ingrata com Deus, pode pagar um preço muito alto, ou sentimental, espiritual, ficar com aquele remorso, eu duvidei de Deus. Um dos pontos mais interessantes é a questão da ingratidão, porque Deus nos abençoou desde antes da fundação do mundo com a salvação em Cristo Jesus. Então, depois que Ele nos deu a salvação, a gente entende que o nosso caminho, ele foi moldado por Deus. As dificuldades que a terra aparece num tempo, aparece no outro, aparece no outro, e agora as novidades, né? Agora é diferente. Antigamente o nome pandemia era eu, pelo menos, quando eu ouvia falar o nome pandemia, eu imaginava um filme de zumbi, uma coisa horrível. Hoje pandemia tá uma coisa simples, né? De tanta gente ouvir falar, né? Pandemia, só uma pandemia. Mas até uns meses atrás a gente falava, a palavra pandemia era para dar uma série, imaginar. Realmente é uma situação que chama a atenção da pessoa para tremer um pouco na base, quem não está olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque você imaginar que tem uma coisa no ar matando as pessoas e ninguém sabe o que é, realmente é uma coisa. Tem pessoas com crise de ansiedade, tem pessoas com problema, mas graças a Deus nós não estamos olhando para isso, estamos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Lembrando aqui daquele grande ensinamento que Cristo deu a Pedro, quando Pedro pediu para ir andar com Cristo nas águas. O que chama muito a minha atenção é na hora que ele foi reparar a força do vento, foi exatamente nessa hora que ele começou a afundar. E isso é a nossa vida inteira. Todas as vezes que a gente repara as dificuldades da terra, é nesse momento que a gente afunda. Todas as vezes que a gente foca no desemprego,
é aquela crise econômica que teve naquele tempo, né? Eu não lembro o ano direito, mas teve uma grande crise econômica, eu via muita gente reclamando aí e tal, muita loja fechando, essas coisas. E todas as vezes que o crente fica olhando para essas coisas, ele afunda. É exatamente aquela caminhada de Pedro sobre o mar. As situações da vida, elas se resumem exatamente naquele pequeno momento. Todas as vezes que a gente olha para as dificuldades e esquece de olhar para Cristo, a gente afunda. E isso vai se repetir até o dia de Cristo, a não ser que nós podemos usar o que Cristo repartiu, uma medida da fé para cada um de nós. Ele deu uma medida, isso é bíblico, isso é fato, é uma coisa que não tem como fugir. Cada um de nós tem a fé, mas cabe a nós olhar para Cristo com fé e agradar o coração dele, não acender a ira reclamando. Eu vou ler um texto aqui, breve, para a gente encerrar. É o livro de Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. O livro de Atos, do capítulo 28, livro de Atos, do capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. O tema aqui na minha Bíblia diz a ilha de Malta. E quando o apóstolo Paulo foi levado prisioneiro, ia ser levado para a Itália, e teve aquele naufrágio, e acabou que eles tiveram que fazer uma parada de emergência. E aconteceu duas situações muito interessantes naquela ilha com o apóstolo Paulo. Uma, talvez ele nem sabia muito o porquê. E eu vou ler aqui e a gente vai observar esses fatos que eu observei aqui nessa leitura. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado nem à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a mão. Quando os bárbaros viram a víbora prendendo na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. É muito interessante essa passagem do apóstolo Paulo, por alguns fatores aqui. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo levou uma picada de uma víbora, não diz assim exatamente a raça da serpente, né? Porque se a gente que assiste muito documentário animal, eu acho que hoje em dia é mais comum, por conta das televisões a cabo, antigamente a gente pesquisava muito no YouTube, a gente entende que existe vários tipos de víbora, né, na Ásia, né? São várias. Tem lomba negra, tem de todo jeito. Mas a Bíblia não diz assim a espécie daquela víbora, né, aquela serpente. Mas as pessoas nativas da ilha se assustaram quando viram. Por quê? Porque se tratava de um animal perigoso. Mas o apóstolo Paulo não tinha conhecimento. Ele não sabia qual era aquela cobra, mas o apóstolo Paulo ele tinha um conhecimento que ele conhecia a Cristo. Para ele era o bastante. Não interessava a marca do animal, não interessava o veneno, não interessava. Ele conhecia a Cristo. E para ele, com certeza, aquilo era mais do que o suficiente. E foi. E ele, numa atitude bem natural, como alguém que pega um inseto e jogou no fogo, talvez sem nem saber o que era aquilo ali de reverso, se tinha veneno, se não tinha. Talvez a Bíblia aqui, ela não diz que ele se assustou, não diz nada, diz que ele com naturalidade ele jogou a cobra no fogo. Simplesmente ele jogou. Já as pessoas que conheciam a espécie do animal ficaram esperando a queda do apóstolo. Ficaram esperando. O apóstolo não conhecia a cobra, mas conhecia a Cristo. Interessante que uma picada de uma cobra dói demais. Com certeza deve doer. Eu levei um escorpião um tempo, que é um bichinho pequeno, doeu bastante. Eu imagino uma cobra deve ser, principalmente por causa da peçonha. Com certeza ele sentiu aquela dor, com certeza ele sentiu o veneno ardendo na sua pele, com certeza. Isso eu não tenho nem dúvida disso, porque não foi uma coisa sobrenatural a picada da cobra. O agir do veneno que foi. Aí o agir do veneno sim. O agir do veneno ele não sentiu. Isso a gente pode entender que pode se resumir sim nas situações da vida da gente. Que a gente vai sentir dores, a gente vai se deparar com situações que talvez a gente não conheça, como de agora.
Vou repetir aqui uma coisa, um pensamento que eu tenho, que está muito normal, o nome pandemia é muito normal hoje, muito normal chegar no mercantil, está todo mundo de máscara, no ônibus, a gente vê, mas para mim não é. Porque para mim parece que eu estou assistindo aquelas séries de apocalipse, aquelas coisas que a gente gosta de assistir, de ficção científica. A gente chegar num canto e saber que tem uma coisa no ar e está matando as pessoas e ninguém sabe o que é. Para mim não é uma coisa normal, não é uma coisa simples. O nome pandemia ele perdeu a força de uns meses para cá, né? Agora é uma coisa natural, é só o que se fala por aí. E é uma coisa que nós não conhecemos, nem as pessoas que estudam sabem a vacina, sabem por quê, e por aí vai. Mas nós conhecemos uma coisa muito maior, nós conhecemos o nome de Jesus Cristo, que era o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha naquele momento. Ele não estava preocupado com a picada da cobra, para ele pouco importava aquilo ali, se ela tinha veneno, se ia matar, se não ia, se ele sentiu dor, se ele não sentiu, porque ele não conhecia aquela cobra, ele não conhecia aquela situação, ele não conhecia aquela ilha, foi um naufrágio, mas ele conhecia o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí esse nome sim tem poder, mais do que qualquer outro problema que a gente vem enfrentar. E o interessante é como Deus cuida dos seus servos e daqueles que estão próximos a Ele, mesmo sem merecer. Aqui a Bíblia diz que no versículo 42 do capítulo 27 de Atos, voltando um pouquinho, a Bíblia diz assim: o parecer dos soldados, porque o apóstolo Paulo, ele ia preso com várias pessoas, ele não ia só, e a ordem dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas um centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiro a lançar-se ao mar e alcançasse a terra, através da vida daquele que conhecia o nome de Jesus Cristo. Não foi daquele que tinha uma peixada lá dentro, porque conhecia o centurião era meu amigo e tal, não. Porque o apóstolo Paulo era protegido de Cristo, era protegido de Cristo. E eu posso dizer, será que eu não sou não? Será que Deus ele não está vendo não a minha vida? Será que Deus não sabia não os erros que eu ia cometer no futuro e as coisas boas que Ele ia me ajudar a realizar? Ele não sabia, e agora por qualquer coisa eu vou duvidar, ou até mesmo Deus vai me jogar fora por qualquer coisa? Será que o sangue de Cristo ele foi pouca coisa a ponto de qualquer ato de rebeldia, ou uma disciplina, ou um pensamento, ou até mesmo de uma dificuldade de inocência de alguém que fica com medo de alguma coisa, Deus vai jogar a pessoa fora? E o sangue de Cristo e a salvação, quando Cristo disse está consumada, a palavra dele é válida. Quando ele disse está consumado, acabou ali, o destino está traçado. E Deus ele não mente, Deus ele não se deixa escarnecer, e Deus ele não faz as coisas improvisadas. Cristo ele nasceu homem, viveu como homem, sentiu todas as dores no corpo que o homem pode sentir, e morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. Ele sentiu todas as dores, a coroa de espinho. E será que tudo isso que ele fez para salvar nossa alma do pecado, por qualquer motivo agora, Deus vai jogar fora e depois resgata de novo, depois jogar fora? Quantas vezes Deus vai falar? Deus não vai viver crucificando a Cristo. Cristo foi crucificado uma vez e ressuscitou uma vez, e nós vamos passar por todas as dificuldades, por essa, por mais alguma que possa vir, por outra, por outra, por outra, até o dia de Cristo, na vida ou na morte. Eu agradeço aqui a oportunidade aqui dada pela diretoria da juventude, assim, de um modo geral, assim, os irmãos a gente não está se reunindo muito, né? A gente tem feito de uma maneira mais simples. Eu converso com o irmão Everson e a gente tem realizado juntamente com o nosso pastor. E eu agradeço a oportunidade aqui de todos os irmãos que têm orado por mim, com essa oração pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu lar, pelo meu trabalho. Graças a Deus eu passei esses meses praticamente parado, zerado, mas graças a Deus eu estava olhando para Cristo, o autor e consumador da minha fé, da nossa fé, e eu posso dizer que isso daí para mim passou, graças a Deus. Agora é para frente, se vier mais, que venha. Estamos olhando para Cristo, esperando Cristo hoje, e se Deus quiser, logo logo Cristo vai nos tirar desse mundo, nós vamos estar no céu. Aí lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, nem pressão de ninguém. Nem. Eu quero passar aqui essa oportunidade, o nosso pastor
juntamente comigo, o irmão Elcio, a gente dá a oportunidade aqui ao irmão Elcio para fazer esse encerramento. O irmão Elcio, ele tem sido uma pessoa muito dedicada à obra de Deus. Eu falo assim como vice-presidente só pela formalidade, mas a gente sabe que o irmão Elcio é uma pessoa que tem trabalhado muito, tem se esforçado bastante, tem assumido grandes responsabilidades, tem me ajudado bastante. E eu peço oração também a toda a igreja, por toda a juventude, todos os irmãos, aqueles que pensam em desistir, aqueles que esqueceram as coisas boas que Deus fez, esqueceram a volta de Cristo, que Deus possa despertar cada um deles. Já já estamos juntos aqui na Santa Ceia do Senhor. Assim também peço oração pelo nosso amado pastor, pela sua família, todos os irmãos, irmão Carlos Célio também, que sempre tem procurado estar junto da gente, ajudado, irmão Mike nesse trabalho, irmão Fabrício que dirigiu, a Glorinha tirou o logo do Fabrício, todos os irmãos de um modo geral, amém. Boa noite, né, a todos os amados irmãos. Graças a Deus por esse trabalho maravilhoso. O irmão Neto já agradeceu que os irmãos participaram, mas eu queria agradecer mais uma vez. Irmão Fabrício, irmão Carlos, a irmã Glorinha, nosso pastor, o irmão Marcelo, que também veio. Irmão Maicon, né, que tem feito esse trabalho que é tão maravilhoso. Os irmãos continuem orando por tudo que nós temos feito durante esses dias, por todo o trabalho que foi feito durante estes dias. Que possamos ter alcançado pessoas que nunca ouviram, né, a palavra aqui na igreja, mas através do canal, através das palavras que foram postadas lá, tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E que Deus continue abençoando essa igreja. Como eu gosto de falar, né, não foi a igreja que fechou, né? A igreja não fechou, o templo ficou fechado, a gente não se reuniu aqui, mas a igreja de Deus continua aberta, continua firme e forte, porque a igreja somos cada um de nós, né? E Deus, Ele nos fortaleceu mais ainda, e logo, logo estaremos todos juntos aqui fazendo o trabalho do Senhor mais uma vez. E eu queria só ler um versículo, né? Assim, enquanto muitas pessoas estão desesperadas, preocupadas, e nós crentes estamos firmes, porque nós confiamos em Deus, né? Nós acreditamos naquela palavra que nosso Senhor Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nada vai tirar a nossa paz, nada vai tirar a nossa tranquilidade, porque a nossa paz é o próprio Jesus, né? Como diz aqui em Efésios 2, no verso 14, só o iniciozinho diz assim: pois Ele é a nossa paz. Pode acontecer o que for, pode vir o problema que vier, nós vamos sempre estar em paz, porque a nossa paz é Jesus Cristo, né? Então que os irmãos continuem orando uns pelos outros, pelo nosso pastor, por toda a nossa igreja. E amanhã, às 18 horas, tem aqui a palavra com o nosso pastor, os irmãos, o irmão Mai, e os irmãos possam estar presentes aí para participar juntamente conosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai maravilhoso, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta semana, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos na Tua presença, Deus, para te agradecer, para te adorar e para, ó Deus, ouvir a Tua palavra, Deus. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, te agradecemos pela Tua igreja, que o Senhor tem abençoado, tem guardado a cada um dos Teus servos nesse período, ó Deus. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Abençoa nosso pastor, que tem feito esse trabalho que é tão maravilhoso, abençoando a sua família, abençoando cada um dos irmãos, ó Deus, no seu lar, que ouviram esta palavra trazida pelo nosso irmão José Neto, que o Senhor venha abençoar o teu servo, também no seu trabalho, com a sua família, abençoando o irmão Fabrício, que louvou juntamente com a irmã Glorinha, abençoando os familiares de cada um, abençoando o irmão Carlos, ó Deus, que tocou aqui, o irmão Mike, que tem feito este trabalho, abençoando o irmão Marcelo, que esteve aqui presente também participando, que o Senhor venha abençoar, Deus, toda a tua igreja, todo o teu povo, e que logo mais nós possamos estar aqui todos reunidos, ó Pai, no templo da tua igreja, para te adorar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que peço por mim, pela minha família, que o Senhor continue à frente de tudo, ó Deus, fazendo sempre, ó Pai, a tua vontade, ó Pai. Ó Deus, que nós, ó Deus, possamos entender, ó Deus, aceitar, ó Deus, e agradecer tudo aquilo que acontece conosco, Deus, pois sabemos que é a tua vontade, Pai. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu te oro, peço e agradeço. Amém, Senhor.